Bonitinhos e bonitinhas, né? Então vamos lá para o desenvolvimento da atividade industrial. Vou fazer uma síntese aqui, né? Lembrando a vocês que é página 358, aula 37, 38, 39. Eu vou fazer um apanhadão geral, né? E aí aquela coisa, né? Se tiverem dúvida, reportem lá no grupo, tá bom? Estejam à vontade para que a gente possa ressarcir. Tá legal? Então, assim, eu havia comentado com vocês, né, nas aulas anteriores, que quando a gente refere-se à indústria, primeira coisa, quando a gente está falando de processo industrial, a gente tem que saber o que é a industrialização. Nada mais é do que a transformação da matéria-prima em produto. Quando eu falo a transformação da matéria-prima em produto, é óbvio, né, que a produção desse produto ela não se dá pelo processo industrial. Então nós temos que saber os processos de produção. Então, o primeiro, eu falei para vocês que era o artesanato, né? Aquele que não havia divisão de trabalho, né? Então, o trabalho todo era realizado por uma única pessoa. O segundo foi a manufatura, ou seja, a confecção ou a produção de produtos, né? Como vocês queiram chamar, utilizando aí ferramentas movidas pela ação humana. Pela ação, quando eu digo ação humana, ou do homem, ou de animais, aquela coisa toda. E a terceira é a Revolução Industrial, né, que vocês competem no saber aonde ela surge, né, e onde foi o berço da industrialização. Eu mencionei para vocês que ela surge em meados do século XVIII e XIX, ela surge na Inglaterra, e posteriormente ao surgimento dela na Inglaterra, ela vai se expandindo, a princípio, para os países da Europa Ocidental. Depois, Estados Unidos, Japão, e até chegar ao nosso país e aos nossos vizinhos, né? Por conta disso, nós afirmamos ter uma industrialização que nós chamamos de tardia, tá? Em virtude do quê? Em virtude do atraso, né, que nós tivemos para esse período industrial. Tá? Então tá lá. Nós vimos aí todos os itens, né, da apostila. Então eu vou pedir para que vocês deem uma olhadinha nas questões que estão na apostila. Eu provavelmente vou extrair algumas questões daqui. Então, por isso que é extremamente interessante, tá? Vocês não só realizarem as atividades, como olhar as atividades também na hora do estudo. E aí nós temos os tipos de industrialização. Antes de entrar nos tipos de industrialização, eu vou falar da industrialização brasileira, né? Eu vou me ater um pouco mais, especificar um pouco mais da industrialização brasileira. Então, assim, o Brasil ele é considerado um país, eu já falei para vocês, emergente ou em desenvolvimento. Apesar disso, ele está praticamente há um século atrasado industrialmente e tecnologicamente em relação às nações que ingressaram no processo de industrialização no momento em que houve a primeira Revolução Industrial. Tá legal? Então, Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, Japão, dentre outros, o Brasil tem praticamente, não só o Brasil, como os países vizinhos, né, e países africanos, do continente africano, eles têm praticamente um século de atraso. Por isso que nós caracterizamos a industrialização desses países como tardia. A industrialização no Brasil se desenvolveu a partir de mudanças estruturais que a gente chama de caráter econômico, social e político. E elas ocorreram aí principalmente nos últimos 30 anos do século XIX. Tá? Esses conjuntos de mudanças eu friso para vocês porque eles acontecem especialmente nas relações de trabalho. Então, assim, com a expansão do emprego remunerado, vai resultar em um aumento do consumo de mercadorias. O que eu chamo de abolição do trabalho escravo
e o ingresso de estrangeiros no Brasil, como italianos, alemães, japoneses, dentre muitas outras nacionalidades, que vieram para compor a mão de obra. Vieram para compor a mão de obra, além também de contribuir no povoamento do país, como ocorreu aí, para ser mais específico, na região sul. Um dos maiores acontecimentos no campo político foi a proclamação da República, né, que isso culmina aí com um grande acontecimento histórico, né, juntamente com o processo industrial brasileiro, que vai passar por 4 etapas. Primeira etapa, ela ocorre de 1500 a 1808, né, quando o país ainda era colônia de Portugal. Então, dessa forma, a metrópole não aceitava a implantação de indústria, salvo aí algumas exceções, alguns casos especiais, né? E a produção ela tinha um regime totalmente artesanal, tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa corresponde à fase em que se desenvolveu de 1808 a 1930, né, que ficou marcada pela chegada da família real portuguesa. Todo mundo sabe aí que estuda história, né, 1808. E nesse período foi concedida aí a permissão para a implantação da indústria no país a partir de vários requisitos. Dentre muitos, o que tem um destaque é no ano de 1828, que ela vem de um tributo, né, de taxas de 15% para as mercadorias importadas, e depois disso, em 1844, a taxa tributária para mercadorias importadas ela vai para 60%. Denominada aí, essas taxas, né, eram denominadas tarifa Alves Branco. Outro fator determinante nesse sentido é que, posterior a 1930, o café ele tem um declínio, né? Momento em que muitos fazendeiros deixam de praticar essa atividade do campo, né? E seus recursos começam a cair. E aí eles começam a entrar no setor industrial, que o setor industrial nessa época ele tinha uma grande perspectiva de prosperidade, de lucro. Então as principais empresas que vinham para cá limitavam-se aí à produção de alimentos. Primeiramente produção de alimentos, depois de tecidos, além de velas e sabão também. Resumindo, tratava-se aí de produtos sem grandes tecnologias empregadas. Ó, veja os exemplos que eu dei para vocês: vela, sabão, alimentos e tecidos. Então não tinha uma importância muito grande. A terceira etapa da nossa produção, da produção brasileira, ela ocorre de 1930 a 1955. Então esse é o momento em que a indústria ela recebe muitos investimentos de ex-cafeicultores e também em logística, é claro, né? Então assim houve aí a construção de vias de circulação de mercadorias, né? Porque tem dinheiro, via de circulação de matéria-prima e até mesmo de pessoas. Tudo isso advém das evoluções, né, que a gente data aí essas evoluções com o surgimento da siderurgia, companhias siderúrgicas, né, construída aí nos anos de 42 até 47, tá legal? E a quarta etapa, que ela vai ter início em 1955 e ela segue até hoje, tá? Essa fase ela foi promovida inicialmente pelo JK, presidente Juscelino Kubitschek, e ela vai promover a abertura da economia e das fronteiras produtivas. Isso vai permitir a entrada de recursos para a indústria em forma de empréstimo e também investimento nas instalações das empresas chamadas de multinacionais, né? Então, assim, esses 4 parâmetros, né? Essas 4 fases é que a gente subdivide o processo da produção dentro do território brasileiro, tá legal? E aí a gente tem os mais variados tipos de indústrias, né? Tipo de indústrias que eu procurei ilustrar aqui para vocês, né? Na tela. Espero que deem uma olhada com o tempo aí. Indústria extrativa, indústria de bens de produção, tem que saber a característica, a peculiaridade de cada tipo de indústria, tá bom? Depois disso,
né, lá no item 4 da página 358, uma coisa que eu vou explorar também é essa parte aqui de trustes, cartéis e holding. Tá? Trustes, eu já coloquei para vocês, que é a fusão, né, de empresas. Elas passam a compor uma organização aí, né, que centraliza o controle de todas as etapas de produção de determinada mercadoria. Isso aí é para não dar margem à concorrência, ou para diminuir a concorrência, como queiram chamar. Posterior aos trustes, né, nós temos também a criação de cartéis, que eu comentei com vocês na aula anterior, que é algo legal, mas imoral, pelo menos na minha concepção. Por quê? Porque são constituídos de diversas empresas do mesmo ramo de atividade que mantêm a sua autonomia e estabelecem acordos para definir a quantidade de mercadorias produzidas e o preço da venda praticada. Quando eu digo que é legal, mas ao meu ver é imoral, é como se você quisesse pescar o consumidor sem dar alternativa para ele. Tá? Então, os cartéis, eles não nos dão alternativa. E por último, e não menos importante, a criação de holding. O que é um holding, né? Não é uma indústria, mas é como se fosse um pool de indústria. Quando eu digo um pool de indústria, é uma única empresa que vai ter controle sobre outras empresas subsidiadas, né? Pois vai deter aí a maior parte das ações. Aí, mais uma vez, eu peço encarecidamente que olhem os exercícios, porque eu vou pedir esses exercícios, alguns desses exercícios. E aí, a gente vai migrar para as revoluções industriais. Quando eu falo de revolução industrial, eu mencionei para vocês que aqui nós temos, né, na apostila de vocês, nós temos 3 revoluções industrial, mas eu e diversos estudiosos, nós colocamos como 4 revoluções industriais que irão moldar, né, que a gente diz e afirma que vão moldar a trajetória da produção. Tá? Então, vou explicar para vocês um pouco disso, né, baseando-se aqui na apostila e no conhecimento técnico que a gente, né, procura desenvolver com vocês. Tá? Então, assim, a primeira revolução industrial, ela é ocorrida, sobretudo, na segunda metade do século XVIII, né? Para ser mais exato, em 1760. Deixa eu arrumar aqui, gente, que está dando eco aqui, está me incomodando pra chuchu. Deixa eu colocar isso aqui para diminuir o eco aqui no meu ouvido. Então, assim, como eu coloquei, a primeira revolução industrial, ocorrida sobretudo na segunda metade do século XVIII, para ser mais exato com vocês, no período de 1760 a 1840, né, foi o primeiro paradigma na área da produção em grande escala. Por que isso, professor? Porque foi o momento em que os modelos agrícolas, né, e o artesanal de produção, eles vão dar lugar à introdução do modelo industrial até hoje existente. Então, a principal particularidade desta época foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado com o uso de máquinas. Né? E aí eu já mencionei que ela ocorreu na Europa, inicialmente na Inglaterra, e depois ela se expande para a Europa Ocidental e depois para os Estados Unidos e o Japão. Esse período ele foi marcado pela introdução das máquinas nos processos produtivos, bem como a fabricação de produtos químicos, a expansão do transporte de pessoas e de produtos e, sobretudo, né, pela criação de ferrovias e navios a vapor. Tá legal? Então a Revolução Industrial lá na apostila de vocês, ela tem todas essas características que eu falei, mas destaca aí a máquina a vapor, o uso de carvão mineral e o desenvolvimento da indústria têxtil. Eu costumo colocar que nas fábricas, as máquinas a vapor, elas são alimentadas por combustíveis fósseis. E o primeiro deles foi o carvão mineral, que é formado na natureza pela fossilização da madeira, o dióxido de carbono e o metano. Tá? O uso desse carvão, ele impulsionou a produção de aço, né? E proporcionou o crescimento da indústria de construção civil com o aumento aí das populações
nos centros e ao redor dos centros industriais. Tá? A segunda revolução industrial, datada aí na apostila de vocês, século XIX, né, ela ocorre, para ser mais específico, de 1850 a 1945. Então ela envolveu o desenvolvimento de indústrias química, elétrica, de petróleo e aço, além também de ter proporcionado aí o progresso dos meios de transporte e comunicação. Então lá na posterior de vocês está lá uso de petróleo, uso da energia elétrica e desenvolvimento do modelo fordista. Depois a gente fala um pouquinho do modelo fordismo e do taylorismo, tá? Então assim, navios de aço, eles tomaram o lugar das embarcações feitas em madeira. O avião, a refrigeração mecânica e o telefone foram inventados todos nesse período, bem também como a produção em massa, né, que a gente chama de linha de produção. Também nesse período a gente enfatiza a energia elétrica e que interessante, e o enlatamento de alimentos, porque até antes disso não tinha produtos alimentícios enlatados. Já nesse período começa a surgir o enlatamento dos produtos alimentícios. Os automóveis também, eles passam a ter uma supremacia nos centros urbanos, né? No transporte particular das pessoas e passa a ser usado também para transportar as cargas, né? Através dos caminhões. Então, obviamente que vai ocorrer aí uma expansão monstruosa na malha rodoviária em todo o mundo, tá legal? Já para vocês aí, ela vai trazer aí isso que eu coloquei, uso de petróleo, uso de energia e o desenvolvimento de modelo Fordismo. A terceira revolução industrial, para vocês aqui na apostila, está a crescente automação, o desenvolvimento do modelo taylorista, né? Antagonista ao Fordismo. A terceira revolução industrial, para ser mais específico, ela ocorre no período de 1950 a 2010 e ela foi marcada pela substituição gradual da mecânica, que a gente chama mecânica analógica, né, pela digital, né? Ela é marcada pelo uso dos microcomputadores e também pela criação da internet, que ocorre aí no ano de 69. Isso na época chamada pelo governo americano de ARPANET, né? Então houve ainda a crescente digitalização de arquivos, a invenção da robótica, etc, etc, etc. O século XX, né, ele foi marcado, entretanto, pelo conflito que a gente já estudou, que foi a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e essa época foi a época em que houve grandes avanços na ciência. A gente pode destacar, enfatizar aí a viagem do homem à Lua, né, em 69, e nesse mesmo período o capitalismo ele passa a se consolidar como sistema econômico, né, principalmente com o fim da União das Repúblicas Sociais Soviéticas, que ocorre em 1991. Esse período também ele é marcado pela introdução de novas fontes de energia. Quais fontes de energia, professor? Tais como energia nuclear, a solar, a eólica e o desenvolvimento da engenharia genética e a biotecnologia, né? Então, novos métodos de agricultura são criados, né, principalmente por meio de produção informatizada. O telefone celular, né, tão famoso aí para nós, tão utilizado por nós, ele é inventado, o cara que inventa ele é Martin Cooper, né, em 1973, e ele passa por diversos ciclos de desenvolvimento, até chegar ao como estamos com a sua utilização hoje. Visto isso, essas três revoluções industriais, que é o que eu vou cobrar, né, de uma maneira mais acentuada, eu vou falar da quarta revolução industrial, que não traz na apostila de vocês, mas já é uma realidade, né, para estudos, principalmente no quesito Enem. Então, a quarta revolução industrial,
ela inicia-se no ano de 2011, né? Praticamente um pouco antes, né, do nascimento de vocês. Então, segundo dados aí um cara chamado Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, ele conceitua isso, ele diz que isso vai estar ligado à indústria 4.0, que é um modelo empresarial que já tinha como objetivo utilizar todas as tecnologias disponíveis para gerar duas coisas: conhecimento e produtividade, né? Então, essa quarta revolução industrial, chamada de Revolução 4.0, ela inicia-se em 2011 e tem a ver com o que nós chamamos de confluência de praticamente todas as tecnologias hoje existentes e que efetivamente vão estar transformando o mundo de uma maneira geral, de uma maneira mais pluralista. Tá claro isso? E aí, mais uma vez, eu reitero e mostro a importância de vocês verem os exercícios que eu também vou solicitar. Tá legal? Então acredito que seja isso. Se tiverem dúvidas, por gentileza, joguem lá no privado do professor, quem não quiser colocar no grupo, mas estejam à vontade para poder ressarcir as dúvidas para que a gente tenha aí êxito na nossa avaliação. Tá bom? Gente, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Lamento não estar podendo interagir com vocês, né? Adoro interagir com vocês, dar aula ao vivo, mas infelizmente hoje não foi possível. Então, assim, mais a mais, que Deus abençoe. Tenhamos todos aí um bom final de semana. Fiquem com Deus e estamos juntos.